Olá, pessoal. Então, hoje a gente está colocando aqui, publicando a segunda parte do meu bate-papo sobre logoterapia com a Maria Ângela Rosseto. Se você não assistiu a primeira parte, a gente vai deixar o link aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês curtam. Vamos lá? Mari, agora, uma sessão de logoterapia é diferente de uma sessão de terapia normal? Ou durante a identificação da necessidade ou do perfil do paciente é que se introduz a técnica? Como é que é? Não, quem escolhe a técnica somos nós, e aí a gente procura a nossa formação, a nossa especialização. Por exemplo, eu tenho uma especialização em psicanálise, e durante essa especialização, a gente é obrigado a fazer a terapia psicanalítica. Aham. E, né, apesar de gostar da teoria do Freud, eu achei extremamente radical a forma de tratar. Você deita num divã, o terapeuta de costa para você, o tempo é extremamente rígido, você não tem o contato frente a frente com o terapeuta. E eu não me senti bem nessa linha terapêutica, porque a minha personalidade é outra. Eu gosto do contato, e eu sempre achei que nos dias de hoje as pessoas precisam falar olhando para o outro, né? Então, a gente procura a especialização dentro da, da, da capacidade da nossa personalidade, né? Uhum, O uhum. que eu acredito, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não ajudaria ninguém interpretando e falando, sua hora terminou, tchau, mesmo você chorando. Eu tenho algumas críticas à aplicação de algumas técnicas ah, rígidas, né? A logoterapia, ela difere das outras, apesar que eu acho que todas vão buscar o mesmo fim, por caminhos diferentes, mas ela se difere porque ela não é tão retrospectiva. Lógico que nós queremos saber a biografia do paciente. É extremamente importante eu saber desse passado, dessa história, né? Mas nós procuramos ir para o futuro, para o aqui, agora, o que você vai plantar para colher o que você quer lá na frente. Então, nós temos uma visão mais otimista. Pera, ok, você passou tudo isso, aprendeu o que com isso, e o que você faz que te dá prazer, né? Então, se você só trabalha para gastar o dinheiro em comida, em contas que você paga, o teu trabalho fica tão ruim, né? Porque é tão chato eu trabalhar só para pagar conta, mas quando você tem um objetivo, não, eu quero ir para a Europa, eu quero uma casa de campo, eu quero comprar uma casa para uma filha, qualquer coisa assim, você trabalha mais animado. Uhum. Você, né, tudo que a gente tem um objetivo, que é um propósito para alcançar, nós vamos fazer a coisa melhor. Só que tem que planejar. Uhum. Sem o planejamento, não tem. E precisa ir passo a passo. A relação terapêutica, ela é mais aberta, porque nós aplicamos o diálogo socrático. Então, nós conversamos o tempo todo com o paciente. Eu vou ficar fazendo para ele perguntas socráticas em que ele mesmo vai tirar as conclusões por ele. Uhum. Ele vai caminhar. Então, muitas vezes, eles podem chegar e falar, ai, não sei o que te responder, né? Então, a gente até ri e retoma, vamos lá, né? Então, hoje você não quer nada com nada, mas a relação, então, é muito mais aberta, é mais gostosa, é frente a frente. E o Franklin ele chamava, é um encontro, é um Uhum. encontro, é um encontro de duas personalidades únicas, Aham. né? Perfeito. É. É muito Agora, você tinha gostoso. comentado comigo, né, que o vazio existencial tem sido um dos principais motivos para se aplicar o tratamento pela técnica de logoterapia, né?
Você tem observado se tem o motivo pelo qual tem tido tanto essa questão do vazio existencial? E você tem também notado se tem uma concentração numa determinada faixa etária ou isso está muito espalhado? Ah, não, está Está espalhado. espalhado. Está muito espalhado, e depois da pandemia eu sinto o ser humano muito mais perdido, né? O século XX, XXI, há um predomínio muito grande do vazio existencial. Eles não toleram a frustração, o tédio, a existência propriamente dita. E isso o Nietzsche já falava que nós íamos enfrentar séculos terríveis, porque Deus estava morto. E ele vai falar isso em Zaratustra. Mas é que com a evolução da ciência, o ser humano não ia mais ao religioso procurar a cura. A cura estava na ciência. Uhum, Então, se Deus estava morto, tudo podia acontecer, né? Se Deus estava morto, ele não tinha punição. Para que seguir as regras de alguém que não existe, de que está morto? Então, eu não teria fé. E aí surge um movimento nihilista, que nada tem um porquê, nada tem um significado. Não é só Deus não existe, é nada existe, né? E esses jovens de hoje, eles têm muito forte isso, a descrença, né? uhum. E, e nós também perdemos muito das tradições. Ah, eu posso até lembrar as tradições, Natal, Ano Novo, era sempre tudo com família, né? Uhum, A Páscoa, tinha mesmo os judeus com todos aqueles rituais que eu acho lindo, né? uhum, Com as histórias deles, foi se perdendo, né? uhum. Às vezes eu ouço no final do ano assim, ai, Deus me livre de me reunir com todo mundo. Eu quero ir para o meio do mato e não ver ninguém, né? E essa perda de tradições levou o ser humano a dois comportamentos: o conformismo, que é eu faço tudo que o outro faz, ou o totalitarismo, que é eu faço o que o outro manda eu fazer. E eles começaram, isso é a base da depressão, da ansiedade, da angústia, né? Ah, e começou a haver muita glamorização da bebida, a hipersexualidade, a falta de responsabilidade com o outro, né? Eu não tenho responsabilidade com o outro, né? Ou eu ouço muito, eu não pedi para nascer, então eu não tenho essa responsabilidade. Não há mais compromisso, não. Antes a gente, antes não, né? Nem na minha época foi, mas acho que na época dos meus pais, a palavra valia mais do que qualquer contrato, e hoje nem o contrato quase vale. Eles podem te destruir, né? E existe todo um culto para a felicidade, né? Mas as pessoas estão se anestesiando para viver. Uhum, Então é muito interessante, você vai numa festa de jovem, eles ficam com várias pessoas. E uhum, na, e na verdade, depois, bêbados até, na verdade não sabe depois me contar com quem e por que ficou, né? As amizades estão volúveis até para pessoas da nossa idade, né? É engraçado, nós fizemos um cruzeiro, formamos um grupo de amigos, etc. E na hora de ir embora, trocamos telefone, etc. Sei lá, de um grupo de 15 restaram 5 que mantêm ainda contato, né? A gente vai observando essas coisas. Então, por exemplo, eu não pergunto para o meu paciente por que ele bebe, eu pergunto por que ele está fugindo dele, né? E daí a gente vai
vai crescendo essa reflexão. Eu sou um tanto contra, às vezes, livros de autoajuda que usam bastante, né? Tem alguns bons que eu já li, mas tem uns que nos deixam com um complexo de inferioridade muito grande. Porque, É. assim, poxa, eu estou falando as palavras que mandaram falar, eu estou mantendo o meu pensamento positivo e não aconteceu. É só comigo que acontecem essas coisas, né? Então, eu acho que falta essência, falta a questão de você se respeitar e achar um porquê, né, disso. Ah, às vezes a gente faz coisas, e você pode observar isso durante o teu dia a dia, né? De repente, sem mais nem menos, você pegou e deu um dinheiro para alguém que não estava pedindo, mas estava ali sentado, estava pedindo. Por que você fez isso? Né? O que aconteceu? Como é que você ficou depois que você fez isso? Né? Então, assim, o que a vida está me dizendo? Como eu devo ser? Né? Como meu consultório é na minha rua, onde eu moro, e muitas vezes eu vou a pé de manhã cedo, e, e as pessoas também entram no serviço, essas coisas. Quando eu dou um sorriso para alguém, alguém dá para mim, eu chego no meu consultório com muito mais energia e feliz. Sim, E aí eu claro. penso, será que essas pessoas também ficaram felizes, né? Eu acho que a gente vê isso, né, nos vídeos que eles colocam no Instagram. O TikTok eu não tô, mas o Instagram tem muito disso. Às vezes, uma pessoa está passando e ela pega lá um ramo de flores e vai distribuindo, as pessoas se assustam e dão um sorriso, né? Uma coisa assim. Aí você vê É, que um gesto tão simples, né? E é o que você está falando, às vezes só um sorriso. Eu moro num condomínio bem grande aqui e a gente caminha muito aqui. Uma parte das pessoas cumprimenta, mas você sabe que, incrivelmente, uma grande parte, sabendo que a gente mora numa cidade aqui dentro, as pessoas não cumprimentam. não, diz que não conhece. É uma coisa. E- Às vezes não e- conhece mesmo, mas sabe que é teu vizinho, porque você mora aqui dentro. em Campos, você vai 2 vezes numa loja, eles já sabem teu nome, já sabem quem você é, quantos filhos você tem, e aí eles já te tratam pelo nome na segunda vez que você vai, te Sim. oferecem uma coisa. Você se sente tão acolhido, tão bem ali, É, aí você sai, é meu amigo esse. E não, você encontrou poucas vezes, é né? verdade. Então, é essa pergunta que sempre, por que eu fiz isso? Qual foi esse meu gesto? O que eu quero comigo? O que eu faço, né? E isso é o sentido da vida. O que eu faço por hora sem sentir cansaço e sem que nada me tire, me distraia, Uhum, né? uhum. Ou você volta para casa feliz. O que eu fiz hoje que eu estou extremamente feliz, né? E, então, é procurar o significado das pequenas coisas, que Sim. não, e que não são pequenas, né? Agora, é muito difícil você achar um sentido da vida se você tiver medo de se responsabilizar pelas suas escolhas e também tiver medo de se responsabilizar pelo outro. Então, Mari, aí falando nisso, você tem razão, porque essa coisa, então, da sentido da vida baseado em responsabilidade, que eu estou entendendo que esses pilares, esses dois pilares, são realmente os alicerces da logoterapia, né? É, E aí você me disse que você estudou muito, quer dizer, porque a próxima pergunta que eu tenho para você é se qualquer profissional, né, terapeuta pode aplicar. Não, ele tem que estudar, né? Foi o que eu entendi de você. Tem toda uma teoria aí, uma técnica, né, é. para aplicar. Nós temos uma sociedade de logoterapia, duas, né, extremamente boas, que te dão um curso de especialização. A logoterapia é aplicada em escola, com as crianças, começou agora,
a aplicar, muito legal. A gente vê a minha neta de 5 anos falando que ela mentalizou uma coisa, que ela quer ser isso, o que que é morte, né? Ela trouxe por ela, porque eles deixam o assunto fluir, Aham, né? A amizade, a importância de ser amigo, esse tipo de coisa. Ela é aplicada em seleção de pessoal, ou em coaching, né? Aí eu acho que tudo bem uma formação básica, você fazer só a formação de logo, mas quando se trata de psicoterapia, eu acho que tem que ser alguém que estudou psicologia, que entendi. estudou psicoterapia, né? Uhum, uhum, Aí eu acho que tudo que que tem o nome psicoterapia tem que ter um diploma de psicólogo, nem o psiquiatra, só se o psiquiatra tiver um diploma de psicodinâmica, uhum. porque eles estudam 1 ano de psicodinâmica, nós estudamos 5, né? E depois eles estudam a farmacologia. Então, obrigatoriamente, para eles serem terapeutas, eles têm que ter uma formação em psicoterapia, né? Entendi. Ô, Mari, e aí a última pergunta que eu tenho para te fazer é se você poderia exemplificar como a logoterapia e a terapia convencional tratam casos de ansiedade e depressão, por exemplo, só para a gente entender um pouquinho. Cada linha terapêutica vai tratar de um jeito. Então, a psicanálise ela vai analisar a dinâmica de id, ego, superego, a questão da transferência, né? A terapia cognitiva vai fazer o indivíduo compreender essa situação. E assim, o behaviorismo acredita que é aprendido, e se é aprendido, pode ser desaprendido, né? A logoterapia, ela vai trabalhar com o indivíduo, mostrando que não adianta o desespero frente ao que todos nós passamos, dor, culpa, morte, né? Mas buscar soluções, buscar saídas para isso, buscar se, transcender essa dor. E lembrando sempre que nas maiores dores é onde surgem as maiores coisas. Tudo tem um porquê. E nós temos que achar esse porquê. Então, numa depressão, a depressão e a ansiedade são multifatoriais, né? Então, eu preciso estar analisando o quanto é depressão e o quanto é tristeza, o quanto é uma ansiedade patológica ou o quanto é uma ansiedade normal. Se você me falar, estou ansiosa porque eu vou fazer uma prova, normal, e faz parte da tua existência, faz parte da Uhum, minha, de todo mundo, eu vou ser uhum, avaliada, né? Agora, sem mais nem menos, eu tomando banho, eu começo a ter um pânico, uma angústia, né? Então, ela já é patológica e eu vou precisar recorrer ao psiquiatra para o uso da medicação, para que ele possa pensar e ver o que tem pela frente na vida, né? Que a vida dele não é só isso, é muito mais. uhum. Então, a gente ajuda a achar significado, ajuda ele a formar as concepções que ele tem, o que, que é importante para ele, Uhum. né? Então, por exemplo, eu achei muito bonito um exemplo do Franklin, em que um homem vai procurá-lo, muito depressivo, estava muito triste por ter perdido a esposa, que ele estava casado há quase 60 anos, né? E aí o Franklin pergunta para ele, você era muito dependente dela? Ele falou, eu era afetivamente, mas ela dependia mais de mim. Ela não sabia fazer um banco, ela não sabia fazer isso. Aí o Franklin vira para ele e falou: Nossa, que bom que ela morreu antes de você. Você já imaginou como ela estaria perdida agora? Né? E aquilo acordou aquele homem. Né? E ele começa então a pensar nesse processo. Uhum. Eu tenho um tio, ele tem 94 anos,
e minha tia morreu. E eu fui visitar meu tio, ele virou e falou, eu não me conformo com o que a tua tia fez. Eu falei, o que que ela fez? Ela prometeu que ia deixar eu morrer antes. Puxa vida, que quebra de promessa! Não é Sacanagem, né? justo. Aí eu virei e falei para ele, mas ela ia sofrer tanto sem você. Aí ele falou, isso é verdade. Ah, Então, às vezes, assim, no dia a dia você aplica isso, como quando alguém chega e fala, olha o preço desse remédio. Eu falo, que bom que tem, né? tá certo. Que- ainda que tem. Então, ah, é sempre isso, é mostrar, tá difícil para você, tá, vamos procurar também outros lados, vamos Sim. procurar outras coisas que você gosta. Não, não caia, não deixa a peteca cair, vamos em frente, né? Ah, e tudo isso se a gente tem um motivo por que viver, por que lutar, a gente aguenta qualquer coisa. Então, é procurar esse motivo, Perfeito. né? Ah, é, por que eu quero viver? Por que eu quero viver bem, Uhum. né? E lembrando que a felicidade, ela não vem do que eu tenho, não vem do que eu consumo, mas ela vem de dentro, Uhum. né? Porque às vezes, sem mais nem menos, você já acorda cantando, né? O que aconteceu? Eu estou vendo a Uhum. vida de outro jeito, né? E é um exercício muito grande, É né? verdade. Mas vale a pena. Com certeza. A gente fica Vai. melhor, né? Então, Tá então certo. assim, eu tenho muito isso na minha cabeça, né? Quando a gente navega sem destino, não há nenhum vento favorável, né? Então, onde eu quero chegar, né? É, mesmo quando eu passei momentos de muito sofrimento, diante da morte dos meus pais, assim, eu cuidava muito do meu pai e não via como nenhum tipo de sacrifício. Eu queria fazer. Uhum. Eu precisava daqueles momentos com ele, Uhum. né? Eu cresço com isso. Então, é esse tipo de coisa, e não aquela lamentação, ai, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, nós estávamos à beira de se despedir. Então, a Uhum. gente precisava. Vai. Vai. Ó, super Mas a gente, obrigada, hein? É. imagina, não Tá por isso. bem? Você tá bem? Ah, então tá bom. Não é que, é que eu vejo tanta gente se queixar, Cíntia. Às vezes assim, nossa, eu tenho que dar dinheiro para o meu pai, eu tenho que ajudar meus pais. Meu Deus, que bom que você tem, Sim, né? com certeza. Então, desse outro lado, né? É. E eu vejo um egoísmo muito grande, Uhum. né? Tá certo, É, Mari. Ai, é sempre super bom aprender com você, viu? Imagina, é ótimo estar com você aqui. Muito bom estar com você, tá? É, tá bom. E, e foi um prazer mesmo estar com vocês falando de um assunto que eu gosto e Uhum. eu estou à sua disposição sempre. Super obrigada. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver esse vídeo e que pode conhecer alguém que esteja num momento, né, sem um objetivo de vida, e eu aprendi com você que realmente a logoterapia pode ajudar muito. Sim, então é bacana Muito. que as pessoas saibam, né? Tem muitos vídeos do Alexandre Nero, da Sociedade, que ele dá verdadeiras aulas de logoterapia. Alberto Neri, desculpa, eu errei o nome. Alberto? Eu, Aham. tem no YouTube, ele é da Sociedade. Vira e mexe, ele faz cursos de 3 dias para explicar as noções básicas da logoterapia, são cursos gratuitos e fantásticos para fazer. Então, é um toque para as pessoas ficar de olho aí.
Maravilhoso. Depois eu vou deixar também as dicas dos 2 livros do Viktor Frankl que você Ah, sugeriu. sim, eu, É, eu te dou, mando uma lista, se você quiser. tá. Eu até acho que um deles a gente até fez uma indicação no passado, mas Bárbara, a gente é bom relembrar mesmo aqui. Adorei aprender sobre ele também, viu? Ah, então, olha, comecem sempre em busca de sentido, Tá. tá? E depois o psicólogo num campo de concentração, os outros vão ficar muito mais teóricos, né? Eu tava na piscina e minha filha estava tomando sol e de repente ela começou a chorar. Aí eu olhei para ela e falei, que livro você está lendo? Aí ela falou que estava lendo esse. Eu falei, Ah. ah, tá, pode continuar, eu já chorei bastante. Ele, ele comove de ver aonde a atrocidade humana é capaz de chegar, É capaz de chegar. E que a né? gente não pode deixar, né, isso acontecer. Eu acho É, que e ainda tem gente que acha que não aconteceu, né? É que não. impressionante. Isso é impressionante. É, verdade. E tem gente ainda alienada nos dias de hoje, né? Sim, Assim, verdade. e isso é, que a gente tem que também estar lutando e esclarecendo, Com né? certeza. Mari, Tá super bom, obrigada. Então, até a obrigada, próxima, viu? Não vai obrigada a você. demorar tanto assim, espero eu. Imagina. Um beijo para Tá, um você. beijo, tudo de bom. Tchau, Cíntia. Tchau. Então, pessoal, essa foi a segunda e última parte do nosso bate-papo sobre logoterapia com a psicóloga Maria Ângela Rosseto. Se você não viu a primeira parte, nós vamos deixar o link aqui embaixo, tá bom? E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, não esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like, ative o sininho para ser avisado quando outros vídeos entrarem no ar. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade, principalmente sugerindo conteúdos, produtos e serviços que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais. Um abraço.